curso Método Correspondente Bancário em 20 dias. Hoje eu vou falar sobre as certificações necessárias para que você se torne um correspondente bancário. A primeira e a principal delas é a certificação profissional da FEBRABAN. Essa certificação, denominada FBB 110, é a principal certificação que você precisa para atuar como correspondente bancário. E eu vou te mostrar um pouquinho detalhado, tá, sobre todos os assuntos que caem nessa certificação, o que você precisa estudar para fazer a prova, e como bônus no final da aula eu te conto como conseguir fazer a prova de maneira gratuita, tá? Bem-vindos! Olha só, vou abrir aqui no computador, tá? Vou compartilhar a tela bem aqui com vocês, para a gente poder acessar o site da FEBRABAN e entender um pouquinho melhor sobre essa primeira certificação que eu vou mostrar para vocês, tá? Essa é a tela inicial do FEBRABAN, tá? O Instituto FEBRABAN de Educação. Para quem não sabe, o FEBRABAN é a Federação Brasileira de Bancos. A gente vai falar um pouquinho melhor sobre ela quando a gente for falar dos assuntos que caem na prova, e entre eles a gente vai falar principalmente sobre o Sistema Financeiro Nacional, tá? E aí a gente fala sobre todas as instituições que normalizam esse sistema, e entre eles está a FEBRABAN, tá bom? Vamos lá. No caso da FEBRABAN, a gente vai acessar aqui, ele vai pedir para quem não tem usuário, criar um usuário novo, tá? Então você vai colocar seus dados, nome, CPF, data de nascimento, número do RG. Aqui você vai validar os seus dados e criar uma senha, tá? É importante você colocar o e-mail que você usa normalmente, porque eles sempre enviam códigos para recuperar a senha e até para manter atualizado. Então é sempre bom a gente estar com o e-mail que a gente mais utiliza, tá? A gente faz o cadastro. Assim que conseguir o cadastro, a gente vai aqui na tela de certificações. A gente vai na segunda opção do menu e vai clicar em certificações. Ele vai abrir a tela do INFE, tá? Que é o Instituto FEBRABAN de Educação. E aí é uma segunda telinha, tá? Que a gente vai acessar. Quando a gente acessar aqui o INFE, a gente vai em certificações ou acessar cursos. Das duas formas a gente consegue procurar o curso que a gente quer ser certificado. No caso do curso que a gente vai falar hoje, e que é o curso mais importante, como eu tinha falado antes, tá? É o curso de correspondente bancário mais LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. A gente vai destrinchar melhor tudo isso mais pra frente. Aqui, se você observar nessa tela, é o meu usuário, tá? Então já tem os cursos que eu já fiz e que eu já sou certificada, mas quando você acessar pela primeira vez, vai aparecer as opções para quem ainda não é certificado escolher, ok? Nesse caso aqui, a gente vai escolher a primeira opção, como eu tinha falado, o correspondente bancário. Esse certificado, ele custa aproximadamente R$80, R$110, tá? Você paga o boleto, ou você pode fazer na opção do cartão de crédito, para poder liberar o curso e depois fazer a prova. Como eu tinha falado, no bônus a gente vai te mostrar uma maneira mais fácil de conseguir. Até promotoras de crédito mesmo podem facilitar esse certificado para você. Mas aí, como eu tinha falado, a gente vai falar melhor no finalzinho da aula, tá? A gente vai acessar aqui. Só um minuto, a gente clica aqui e acessa o curso. Só esperar carregar. E a gente vai acessar aqui e vai poder falar melhor um pouquinho dos assuntos que vão cair, que você vai ver nesse curso. O primeiro deles é o Sistema Nacional Financeiro, tá? O SFN. Se a gente for destrinchar melhor, é um assunto bem longo, mas eu vou tentar resumir eles para vocês, tá? A primeira base do Sistema Financeiro Nacional são os órgãos normativos, tá? A gente está falando do Conselho Monetário Nacional, do Conselho Nacional de Previdência Complementar e do Conselho Nacional de Seguros. A gente vai falar sobre cada um deles um pouquinho mais, tá? E eles é a base do que vai cair na prova, basicamente. Para vocês terem noção, esse primeiro assunto ele tem um peso de 50% da prova, tá? Então é o assunto principal que você precisa se dedicar um pouquinho melhor para conseguir passar de primeira. O segundo assunto que você vai ver no curso e que vai cair na prova é o Matemática Financeira. Uma relevância de 33% aproximadamente.
Lembrando que essa matemática financeira ela tem que ser aplicada ao Brasil, tá? A gente não está falando de matemática financeira do exterior, tá? Porque como a gente pode ver aqui no sistema financeiro nacional, existem os bancos de câmbio e eles atuam com matemática financeira de outros países. Mas aí não é o nosso caso, a gente vai focar na matemática financeira que a gente aplica aqui no país, tá? Na terceira modalidade do curso, a gente vai ver matemática financeira, crédito e conceitos, tá? Ele tem uma relevância um pouquinho menor, relevância de 20%, mas ainda assim é importante você estar com o assunto em dia para conseguir passar na prova. O assunto principal com mais peso na prova seria o Sistema Nacional Financeiro, tá? Eu vou destrinchar um pouco deles para vocês. Porém, lembrando que como é um assunto bem extenso, eu vou tentar resumir o máximo possível. O Sistema Nacional Financeiro, basicamente, é um conjunto de instituições que normatizam a forma que o Brasil ele atua na área financeira. Então, vamos lá. Os órgãos normativos, a gente pode começar com o Conselho Monetário Nacional, o Conselho Nacional de Previdência Complementar e o Conselho Nacional de Seguros Privados. Dando continuidade, eu vou falar mais abertamente sobre o Sistema Financeiro Nacional. Como é um assunto extenso, eu vou tentar resumir o máximo possível para que vocês peguem apenas o essencial para conseguir passar na prova. É um assunto de peso de 50% na prova do INFE, tá? Que é a prova que eu falei para vocês, que é a FBB 110, a principal e a primeira que vocês têm ou precisa para poder atuar como correspondente bancário. No caso do Sistema Financeiro Nacional, tudo que vocês precisam saber é que o Sistema Financeiro Nacional é simplesmente um conjunto de órgãos e entidades que normatizam a forma como o Brasil se relaciona financeiramente, tá? Então, tudo que for da área financeira, ele é normatizado por esses órgãos. A gente tem o primeiro órgão e o órgão principal, é o Conselho Monetário Nacional, tá? Todas as transações ou clientes que vocês forem atender, tudo que for financeiro vai ser normatizado pelo Conselho Monetário Nacional. Então, todas as transações, tanto suas quanto dos seus clientes, vai passar por esse órgão. No caso do Conselho Nacional de Previdência Complementar, quando a gente fala de consignado, de empréstimo consignado, quando a gente atua nessa área, a gente também é normatizado por esse órgão. Tá? Quando a gente fala do Conselho Nacional de Seguros Privados, a gente está falando, tá, dos órgãos ou das financeiras que atuam com a venda desse produto, que seria o seguro privado. As entidades supervisoras, tá, a gente está falando do Bacen, que é o Banco Central do Brasil, da Superintendência de Seguros e da Superintendência da Comissão de Valores Imobiliários. Então, a gente também tem o correspondente bancário que atua na área imobiliária, tá? Na área de corretor. Então, assim, como a Jaqueline falou na outra aula, as oportunidades são inúmeras. Você consegue atuar como correspondente bancário em vários produtos. Entre eles, tá? A gente tem o setor imobiliário, o setor de seguro privados e o que a gente atua que é o setor financeiro, tá? Quando a gente for para a aula de linhas de crédito, a gente vai ver que mesmo na área financeira a gente tem uma ramificação enorme de produtos que a gente pode atuar e fazer uma renda mensal show de bola, tá? Fora de série. Então a gente está falando aí de 5 a 10 mil reais livre para você fazendo clientes, atendendo o mínimo 10 clientes, tá? O mínimo 10 clientes. Esse é o cálculo básico que a gente usa porque é impossível, usando todo o método que a gente te passar, fazer 10 clientes no mês. Isso é impossível. No caso, tá? Usando o método correspondente bancário em 20 dias, a gente usa o cálculo mínimo de 10 clientes, aliás, porque é a base, é o mínimo que você consegue fazer. A gente tem alunos que conseguem fazer bem mais, a gente tem uma carteira de clientes de mais de 2 a 5 mil clientes. Então hoje a gente já tem uma equipe operando, mas assim, você que está começando agora, que vai começar a utilizar o método correspondente bancário, é o mínimo que você consegue fazer, é 10 clientes, tá? Eu tenho certeza que como eu falo para os alunos, cada ligação é uma venda fechada. Então, a gente está falando aí de 10 a 100 e o céu é o limite. Dando continuidade, tá? A gente já falou dos órgãos normativos e das entidades supervisoras.
A base dessa pirâmide são os operadores, e aí entra o correspondente bancário. Entre os operadores, a gente tem as instituições financeiras captadoras de depósitos à vista. Essas instituições, o nome é grande, mas simplificando, são as lotéricas, o que a gente conhece como lotérica, tá? Então, casa lotérica, elas são operadores do Sistema Financeiro Nacional. Ela está na base ali, tá? São instituições onde o cliente vai lá, paga uma conta, faz alguma transação bancária, mas bem no limite, tá? A gente tem os resseguradores, então é a base de quem vende seguro ou quem está refazendo o seguro para quem já teve, desistiu, cancelou, enfim. Tá? A gente tem os bancos de câmbios. Essa instituição é importante para você que vai atuar na área de crédito, tá? Então você pode ter um cartão de crédito, por exemplo, seja internacional, e você precisa entender um pouquinho de câmbio para poder explicar melhor para o seu cliente. Na área de consignado, a gente tem cartões consignados que são internacionais, que têm uma bandeira internacional. Então é importante você estar por dentro do assunto, mas é só a base, superficialmente, tá? Os bancos de câmbios, eles atuam fazendo a transição do real para o dólar, para o euro e para outras moedas internacionais. Então a gente sempre tem que estar por dentro de taxa de juros, principalmente quando a gente fala de cartão de crédito. Porque o que acontece? A taxa de juros para cartão de crédito, ela além de ser rotativa, ela é diferenciada daquilo que a gente atua na área de empréstimo, por exemplo, ou na área de seguro, enfim. Então a gente precisa sempre estar atento, tá? Porque muda, é bem variável, então tá sempre atualizado. Lembrando que seguindo a gente nas redes sociais lá, você vai ter notícias em tempo real e vai estar atualizado sobre todo mundo do correspondente bancário. Então, quer um bizu aí para vocês? Segue lá a gente e fica atualizado sobre as taxas de juros e sobre os bancos de câmbio, tá? A gente fala também sobre os fundos de pensão, tá? E as sociedades seguradoras. É um assunto que pode cair na prova, mas que, assim, é bem superficial. Quando a gente fala de sociedades seguradoras, a gente está falando do conjunto de instituições que vendem seguros. Então, a gente tem ali como se fosse uma espécie de sindicato das empresas que vendem seguros, tá? E quando a gente fala dos fundos de pensão, a gente está falando daqueles investidores. E aí é um assunto que nunca vi, assim, das vezes que eu fiz a prova, eu já fiz a prova para algumas pessoas, até para mim mesmo. Então, assim, várias vezes eu não vi cair esse assunto, mas é importante dar uma lida, tá? Quando a gente fala da Bolsa de Valores, aí a Bolsa de Valores hoje em dia está em alta, né? A gente está ouvindo falar bastante da Bolsa de Valores quando a gente fala de day trader ou de traders. Aqui no Brasil a gente fala de Bolsa de Valores. É um assunto que cai também na prova, mas é como a maioria dos assuntos de operadores é um assunto superficial. Então, se a gente for estudar sobre bolsa, lembrando que a gente vai sempre focar em taxa de juros e matemática financeira, que é um assunto que eu vou falar daqui a pouco, tá? Então, sempre focando nessa base, taxa de juros e matemática financeira. O mais superficial possível já é suficiente para você conseguir passar na prova aí tranquilo, tá bom? Lembrando que esse assunto, o Sistema Financeiro Nacional, tem um peso de 50% da prova. Então, se eu não me engano, são 7 a 8 questões da prova total, tá? Que caem com o assunto Sistema Financeiro Nacional. A prova é de múltipla escolha, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, já vai aparecer aqui na tela, tá? E a prova tem duração de até 1 hora, você paga, você tem 1 hora para fazer, dá para fazer tranquilo. Eu vou compartilhar a tela com vocês do meu desempenho e aí eu vou mostrar para vocês. Eu iniciei a prova às 15h10 e terminei a prova às 15h39. Isso é a primeira vez que eu fiz a prova, tá? Em 2022. Então aí eu tive um desempenho de 70% e uma quantidade mediana de acertos. Vamos lá. Outros intermediários financeiros que existem dentro da Sociedade Nacional Financeira são as administradoras de consórcio, a Sociedade de Arredondamento Mercantil, Sociedade Corretoras de Câmbio, Sociedade Corretoras de Títulos e Valores Imobiliários e Sociedades Distribuidoras de Títulos e Valores Imobiliários, tá? Então, a gente está falando aqui, basicamente, do setor imobiliário, do setor de câmbio e do setor mercantil. São instituições ou são classes de trabalhadores da área financeira, que atuam na área financeira, que precisam também dessa certificação, tá? Só para você ter noção da necessidade dessa certificação,
ela é conhecida na área financeira como a certificação profissional da FEBRABAN. Então, a maioria de quem atua na área financeira usa essa certificação como a principal, tá? Como a primeira certificação necessária. A gente está falando de uma certificação que tem validade de 3 anos, tá? Eu vou colocar aqui na tela do lado o modelo, tá? Que seria, no caso, o meu certificado. A gente tem aqui o certificado. No ano que eu fiz, ele veio amarelinho e branco com o selo da FEBRABAN embaixo. Porém, tá? Como tudo na vida muda, pode ser que esse ano ele esteja com design ou um layout bem diferenciado, mas a ideia é que ele lhe certifique, tá? Lhe qualifique para atuar. Então, a gente tem o certificado, é importante, se você for montar, para aqueles que já têm, tá? É importante isso, tá? A gente pode ter aluno aí também que já tem uma financeira ou que já atue, já comprou o curso, mas já está em um nível diferenciado, tá? Para eles, é importante lembrar que o certificado ele tem que estar na recepção, tá? Então, para você que já tem financeira aí, já tem escritório, coloca o certificado na recepção. Para você que vai atuar como intermediário bancário, tá? Que é a maioria dos alunos aqui, que é como correspondente bancário base, tá? Aquele que está iniciando agora, que quer uma renda melhor, tá? Então, lembrando, ter sempre o certificado no celular, baixa em PDF e deixa ele no celular, tá? Porque qualquer necessidade você comprova que você está apto a atuar naquela área financeira. Voltando aqui para o layout do nosso certificado, a gente tem o nome, tá? O certificado, o número do certificado, tá? Esse número é onde ele identifica no site de certificações da INFE, tá? Então, se você acessar lá, INFE e certificações, e colocar o número do seu certificado, ele vai aparecer lá. Então, os bancos, eles usam, inclusive, essa série de números para consultar se você está apto ou não, tá? Se é um certificado verdadeiro, tá? E que tem realmente validade aqui no território brasileiro, tá? Embaixo você vai conferir a FEBRABAN, que é a instituição que lhe certifica. Embaixo, o seu nome, sua documentação, tá? Normalmente é o CPF, mas quem tem CNPJ pode aparecer o CNPJ, a certificação profissional de correspondente, o nome do certificado, que é o FBB 110, que eu falei lá no começo do vídeo, tá? E há um textinho aqui que fala que você tá apto a atuar, enfim, a assinatura do Amaury Martins de Oliva. Ele é diretor de sustentabilidade, cidadania financeira, relações com o consumidor e autorregulação. Então, ele vai lhe certificar aí, ele vai assinar e comprovar a veracidade do seu certificado. E embaixo, o mais importante de todos, que é o selo da FEBRABAN, tá? O que torna esse certificado válido em todo o território nacional e para todos os bancos. Então, todos os bancos, eles aceitam, inclusive pedem esse certificado. Então, fica ligado na aula, anota tudo, não perde nada e se liga no bônus no final da aula, tá? Lembrando que no final da aula eu te conto aí como conseguir esse certificado gratuito para você. No caso, tá? Na primeira aula, lembra que a Jaqueline, tá? Ela deixou bem claro que você consegue atuar com o celular, computador, de casa. Isso é importantíssimo, tá? A facilidade de ser um correspondente bancário é que você pode ser um correspondente bancário em qualquer lugar, não tem limite. Então, você tendo ali o celular, o sistema que a gente falou na outra aula, que é o sistema CRM, ele roda também no celular tranquilo. Então, você tendo o seu celular, você consegue, baixa o certificado em PDF e mantém seguro, tá? Só para você ter a segurança aí de ter o certificado com você para onde você for, tá? Em qualquer necessidade. Mas quem atua home office, aí inclusive é uma das facilidades geniais aí da área de correspondente bancário, é poder atuar home office, ter a tranquilidade de fazer seu próprio horário e principalmente fazer a renda que mais lhe atrai, a renda que vai fazer você realizar seus sonhos. Então, baixe o certificado no celular. Além de todos esses assuntos que eu falei para vocês, a gente ainda tem o crédito direto ao consumidor, o crédito consignado e a LGPD para correspondentes, tá? A LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados. A gente vai falar um pouquinho melhor sobre ela na próxima aula, quando a gente for falar da ANEPS, que é a segunda instituição reguladora dos correspondentes bancários, tá? A gente falou hoje sobre a FEBRABAN e agora eu vou te passar o bônus. O que acontece? Existe a possibilidade de você conseguir essas certificações, ou pelo menos o valor dessas certificações. Algumas promotoras de crédito trabalham com uma meta. A gente vai ver na terceira aula, se eu não me engano,
tá? Quais são as promotoras de crédito e o que são as promotoras de crédito e como elas fazem o intermédio entre o correspondente bancário e o banco no final, tá? A importância de você ser parceiro de uma promotora de crédito é justamente, além de conseguir as certificações com mais facilidade, você também consegue trabalhar com mais de um banco. Então, eu tenho um produto que hoje me pagaria 10% em um banco, porém um outro banco me paga 14%. Então, eu posso trabalhar com esse que me paga 10% e posso trabalhar com o que me paga 14%. Depende da promotora de crédito da qual eu sou parceira. Então, essa é uma das principais vantagens, dá um spoiler que eu estou dando a vocês da próxima aula. Então, para conseguir de forma gratuita, a gente trabalha com meta, tá? Então, eu conheço várias promotoras, inclusive a promotora que a gente mais indica aqui, que vocês vão descobrir na próxima aula, é justamente trabalha com essa meta. Então, você atinge um número X de vendas, tá? Comissiona um número X de rendimento, e aí a promotora ela lhe dá a certificação, o valor da certificação, e você só faz a prova. Então, essa maneira gratuita que você pode conseguir aí, está se certificando e está ficando apto e regulado pela FEBRABAN, pela ANEPS e pela INF, tá? Então, um abraço para vocês, até a próxima aula, fica com Deus, e esse foi o curso Método Correspondente Bancário em 20 dias.